Muito bem, a primeira parada obrigatória, quem vai usar esse livro é exatamente nessa parte aqui, conheça o seu livro. É aqui que todo o conteúdo do livro ele é apresentado, ele é esmiuçado, os seus blocos, as suas seções, a intencionalidade de cada elemento da obra é apresentado para quem vai ler, tanto para os estudantes como para os professores e professoras. Então aqui a gente tem, por exemplo, a abertura de unidade, a abertura de capítulo. Tá? A abertura de unidade ela abre uma sequência de capítulos que englobam um tema guarda-chuva e cada capítulo em particular engloba um tema específico. Bom, a intenção tanto da abertura de unidade quanto da abertura de capítulo é preparar o espírito dos estudantes para o que vai ser tratado a partir dali. Não só introduz o assunto de uma forma conectada com a realidade, com o cotidiano, mas também traz perguntas estrategicamente escolhidas para que os estudantes possam tomar consciência dos seus conhecimentos prévios a respeito do tema. Mesmo que esses conhecimentos prévios dos estudantes não estejam totalmente alinhados ainda com o rigor conceitual da física, mas eles se tornam sempre um terreno fértil para que o conhecimento possa ser construído pelo próprio estudante a partir dessa base que ele vai trazer para o nível consciente. Então, passar pela estratégia de fazer a leitura e fazer a abordagem da abertura de unidade e depois da abertura de cada capítulo é sempre um ponto de partida muito rico, muito interessante. Outra coisa que a gente vai encontrar em algumas páginas também é um box auxiliar de aprofundamento conceitual, de ampliação conceitual de algum conceito que apareceu naquela página em particular. Então você tem o miolo do texto que vai apresentar esse conceito e, quando necessário, esse box lateral aparece. Na obra também, em alguns momentos, vai aparecer esse ícone aqui, ó, estou apontando aqui com o cursor na tela, de objeto digital, ou seja, a versão digital do livro traz ali um objeto digital que complementa e aprofunda o conteúdo que está sendo trabalhado naquele momento. Depois a gente tem aqui numa página mais à frente a descrição de box por box com a sua característica, como o seu conteúdo é apresentado e qual a intencionalidade desse box. A função dos boxes é sempre trazer facetas diferentes da aprendizagem do conteúdo que está sendo trabalhado no miolo do texto. A gente tem, por exemplo, o box Ação e Cidadania, que traz exemplos de aplicação da ciência ou da física em particular em aspectos do cotidiano das pessoas em geral. Tá? Aqui, por exemplo, nessa situação a gente tem aqui algo falando sobre poluição sonora. Do lado você tem o box para explorar. O que esse box traz? Ele traz dicas e sugestões de fontes extra-livro que podem ser consultadas pelos estudantes, pelos professores, para aprofundar o seu conhecimento sobre aquele tema. Então vai aparecer aí dica de site, dica de livro, textos, artigos científicos, aplicativos, simuladores que possam ser usados fora do livro, que possam complementar o aprendizado daquele conteúdo. Embaixo a gente tem um box chamado Ciência se Discute, ou seja, a gente vai trazer aqui momentos de debates, de conflitos, de trocas de ideias, de discussões a respeito de certos aspectos da ciência de uma forma geral, da física em particular, mostrando como a ciência ela é conflituosa, porque ela é uma construção cultural e como construção cultural ela também reflete exatamente as idiosincrasias e as, digamos assim, as contradições da própria sociedade, né? Tem um box ali de olho no conceito, então em determinado momento, quando algum conceito é muito importante para o capítulo, ele vai ser melhor trabalhado, mais bem apresentado, mais bem envelopado para que ele ganhe mais consistência na cabeça dos estudantes e facilite o aprendizado daquele conteúdo que aparece naquele capítulo ou naquela unidade. Temos também o box Física E, onde a gente explora a conexão da física com outros aspectos, de outras disciplinas, para mostrar que a física ela não é uma ciência em si fechada, muito pelo contrário, ela é um recorte da natureza, da nossa visão sobre a natureza. E como esse recorte, ele trata de aspectos muito específicos, enviesados. Mas a gente tem que conversar com outras disciplinas para que a nossa visão seja mais completa e mais holística do que a gente está observando. Do lado a gente tem o box Roteiro. Esse roteiro, ele traz, às vezes, um exercício de aplicação, às vezes uma dica de experimento simples, às vezes uma dica de aprofundamento, naquele momento para que o estudante possa aplicar aquele conhecimento imediatamente naquela página onde ele está. Vamos agora às sessões. Então nós temos aqui então a seção Física E, como eu falei anteriormente. Essa seção ela mostra de uma forma mais abrangente, mais completa a conexão da física com outra disciplina. Um assunto é apresentado e perguntas no final de compreensão, de entendimento desse assunto são propostas aos estudantes para que eles possam refletir sobre o que eles acabaram de ler e consigam fazer essa conexão entre as disciplinas de uma forma mais completa e mais definitiva. Temos também a seção Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, CTSA, onde a gente faz a conexão
exatamente do conhecimento científico com esses outros aspectos da vida, a tecnologia, a sociedade de uma forma geral e o ambiente, né, as questões ambientais associadas também à vivência da sociedade naquele espaço, da interferência da sociedade no ambiente e como a ciência também permeia essas relações. Temos aqui a seção Ciência tem História. Na seção Ciência tem História a gente traz um momento da ciência em particular, um momento histórico da ciência, né, em que alguma discussão importante está sendo colocada. Então é para mostrar para os estudantes como a ciência, né, e a física em particular, como construção social, como construção cultural, ela vai avançando à medida que as sociedades vão avançando no tempo, no espaço e nas suas condições a cada momento. Todas essas sessões têm sempre perguntas estrategicamente colocadas para que os estudantes, após lerem o texto proposto, possam refletir sobre ele. Perguntas sempre graduadas, desde uma leitura imediata, de coleta de informações do próprio texto, até as perguntas mais avançadas de interpretação mais profunda, e também de inter-relação do conhecimento que eles acabaram de construir a partir dessa leitura, com aspectos fora desse texto, para que os alunos possam extrapolar esse conhecimento para outras situações onde ele possa ser aplicado. A gente tem aqui a seção de atividades. Essa seção para a gente ela é muito cara, porque é aqui que a gente traz não só exercícios clássicos da física, de aplicação de conceitos de forma imediata, aplicação de fórmulas de cálculo, sim, mas também problemas de reflexão, problemas abertos, onde os estudantes podem propor soluções e essas soluções elas não têm necessariamente um gabarito, uma resposta fechada, mas o interessante desse tipo de exercício é verificar a qualidade da proposição de resposta que cada estudante traz. E o que permite, inclusive, avaliar o grau de conhecimento e de aprendizado que aquele estudante já desenvolveu naquele momento. Todas essas sessões, todos esses blocos que foram sendo apresentados, eles podem também ser utilizados como instrumentos avaliativos. Eu vou comentar disso um pouco mais à frente. Tá? Temos também a seção Prática de Ciências. Aqui a gente tem um trabalho, né, de acordo com o Zabala, onde a gente tem a abordagem de conteúdos procedimentais. Os estudantes eles vão realizar um experimento clássico, né? Eles vão pegar os materiais, eles vão selecionar esses materiais, eles vão executar um procedimento de realização de experimento, eles vão coletar dados na realização desse experimento, vão concatenar esses dados, sistematizar esses dados, produzindo um modelo explicativo para o fenômeno, respondendo perguntas estrategicamente construídas e colocadas novamente, e no final eles vão produzir um relatório, um roteiro, para divulgar esse conhecimento que eles construíram, que é uma maneira do estudante entrar em contato com o saber científico, mas não só com o saber científico, mas também com o fazer científico, né? A estratégia de execução de um experimento clássico, tá? Em alguns momentos os experimentos eles podem também trazer outras conexões e outras ligações dos conceitos daquele capítulo onde o experimento foi proposto com outras unidades ou até de repente com outras disciplinas também. Como a gente viu agora há pouquinho, a gente tem a seção Prática de Ciências, ela não deixa de ser uma aplicação também de aspectos do pensamento computacional, porque a partir do momento que você executa um experimento com passos bem definidos, você está treinando a sua mente para desenvolver o conceito de algoritmo, né, de passo a passo de resolução de problemas. Mas essa seção Pensando Ciências, ela traz essa construção do pensamento computacional de uma forma mais evidente, mais explícita, inclusive com uma diferenciação muito clara dos 4 pilares do pensamento computacional. A descrição do problema, aí a partir disso a decomposição do problema em partes menores, a análise de padrões que se repetem nesse problema e em outros problemas semelhantes a esse, a abstração, que é a retirada desse problema da essência, né, que a gente pode utilizar para construir um modelo explicativo. Então, o que é importante desse problema que eu devo realmente observar com mais atenção para poder criar um modelo que explique a solução desse problema. E depois também a criação do passo a passo da resolução desse problema, que é a algoritmização da resposta. Essa seção ela tem uma intencionalidade muito clara de trazer esse tratamento do pensamento computacional para que o estudante possa treinar e construir essa habilidade. A habilidade depois que ele vai usar em uma série de outras áreas do conhecimento e também vai ajudá-lo na utilização de tecnologias de computação, inclusive programação, porque lá ele vai ter exatamente a aplicação prática, né, no estado da arte do pensamento computacional que ele vai construindo ao longo da sua escolaridade. E essa seção aqui no livro de Física tem a intencionalidade de colaborar com a construção dessa habilidade por parte dos estudantes. Essa seção Estudo de Caso ela é muito interessante também, porque aqui os estudantes eles vão ter a possibilidade de se colocarem, de se expressarem.
porque basicamente o que se trabalha aqui é o debate de ideias, é o confronto de ideias, é a argumentação, é a explicação, é a explanação em público. Então os alunos, os estudantes vão ter a oportunidade de trabalhar uma série de aspectos, principalmente socioemocionais. O equilíbrio, a argumentação, o respeito, a escuta ativa, a construção de argumentação consistente para falar de um determinado assunto, de um problema. Então isso daqui também tende a privilegiar muitos estudantes que muitas vezes têm facilidade com a oratória ou têm dificuldade e podem melhorar a sua oratória. Estudantes que muitas vezes não têm assim, uma habilidade matemática muito grande e acham que não são capazes de discutir grandes ideias da física, é que eles vão descobrir que eles são muito capazes sim. Então é o momento para o estudante realmente poder se expor em segurança, com qualidade, com apoio, com suporte e se desenvolver também nesse aspecto. Aqui a gente tem a seção de questões globais, onde a gente traz mais apropriadamente questões do Enem e de vestibulares, para fechar o trabalho que foi desenvolvido ao longo do capítulo na construção desses conceitos, desse conhecimento, a aplicação desses conceitos e conhecimento nas mais variadas atividades que foram propostas, e aqui a aplicação direta em resolução de problemas que são típicos dos exames de ingresso nas principais universidades do país. Aqui a gente tem os projetos de ciências, né? A gente tem 2 projetos na obra, e esses projetos são o que a gente poderia chamar de culminância, né? Então os estudantes eles passaram por uma sequência de aprendizagem de diferentes conceitos, trabalharam diferentes estratégias de abordagens do conhecimento físico, e agora eles vão ter a oportunidade de fazer um trabalho integrado. Isso aqui, na verdade, é um embrião do que hoje a gente chama de projetos integradores, né? Os projetos integradores hoje, que são outro objeto do PNLD, que são extremamente mais complexos e abrangentes, mas eles já eram ensaiados nesses projetos aqui. São projetos que envolvem grupos de estudantes que vão se articular, vão dividir tarefas, vão planejar, vão se organizar no tempo e no espaço, vão conversar com outros grupos de estudantes, vão conversar com outras disciplinas, porque esses projetos eles têm a intenção também de fazer com que os estudantes possam utilizar conhecimentos desenvolvidos em outras disciplinas, como as artes, as linguagens, a matemática, as ciências humanas, e trazer esses conhecimentos também para propor a solução desse projeto, para propor a culminância, né, que esse projeto traz. Então são momentos assim muito integrativos do trabalho da física que os alunos desenvolveram ao longo do percurso. E só para encerrar aqui um exemplo de um chamado problema aberto. Então a gente tem aqui esse box Ação e Cidadania, onde a gente fala a respeito da questão da distância entre os carros, a distância segura de um carro ao outro. Para o caso de uma frenagem brusca, o veículo não sofreu um acidente. E lá embaixo uma pergunta para que o estudante liste outros cuidados que deve se ter para conduzir, para dirigir um carro com segurança. Essa questão não tem um gabarito, ela visa, na verdade, verificar o que o estudante já tem de conhecimento construído sobre itens de segurança, sobre ações de segurança na hora de dirigir um carro. Então a resposta dele pode ser curta, pode ser simples, ela pode ser mais completa, ela pode ser aprofundada, a lista de opções que ele vai apresentar pode ser grande. E é interessante também para que o aluno possa comparar sua resposta com os outros colegas e ver quanto a sua resposta pode ser melhorada, pode ser aprimorada, pode ser aprofundada. E todas essas questões que aparecem ao longo dos livros, ao longo do livro, na verdade, nos boxes, nas sessões, elas podem ser usadas inclusive como elemento de avaliação, como instrumentos avaliativos, tanto pontuais quanto globais de um determinado conhecimento ou de um conjunto de conhecimentos que o estudante possa ter construído até aquele momento. Tá? Te vejo no próximo vídeo.